morar na casa paterna. Tenho muitas moradas, creiam, pois em mim eu vim para salvar e ao céu levar quem aqui aprendeu a amar. Nós cremos sim em ti, Jesus, verás enfim a nossa luz. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Boa tarde a todos. Boa tarde. Bem-vindos, bem-vindas a esta nossa Eucaristia, a última missa do dia, aqui no cemitério metropolitano. Então queremos render graças ao Senhor por este dia de finados, rezando por todos os nossos entes queridos falecidos, recomendando-os aos cuidados de nosso Senhor, também colocando no altar todas as nossas intenções, nossas vidas, nossas necessidades. Iniciemos em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. O Deus da esperança que nos cumula de toda alegria e paz em nossa fé, pela ação do Espírito Santo, esteja convosco. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. No dia em que celebramos a vitória de Cristo sobre o pecado e a morte, também nós somos convidados a morrer para o pecado e a ressurgir para uma vida nova. Reconheçamos-nos todos necessitados da misericórdia do Pai. Senhor, que vieste salvar os corações arrependidos, que eleison, ó Cristo, que vieste chamar os pecadores humilhados. Cristo eleison, eleison, eleison. Cristo eleison, eleison, eleison. Senhor, intercedeis por nós, junto a Deus Pai, que nos perdoa. Kyrie eleison, eleison, eleison. Kyrie eleison, eleison, eleison. Deus Todo-Poderoso, tenha compaixão de nós, perdoe os nossos pecados e nos conduza à vida eterna. Amém. Oremos. Ó Deus, fizestes o vosso Filho único vencer a morte e subir ao céu. Concedei a vossos filhos e filhas superar a mortalidade desta vida e contemplar eternamente a vós, Criador e Redentor de todos. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. Ouçamos com atenção a palavra do Senhor. Leitura do livro de Jó. Jó tomou a palavra e disse:
Gostaria que minhas palavras fossem escritas e gravadas numa inscrição com ponteiro de ferro e com chumbo, cravadas na rocha para sempre. Eu sei que o meu Redentor está vivo e que por último se levantará sobre o pó. E depois que tiveram destruído esta minha pele, na minha carne verei a Deus. Eu mesmo o verei, meus olhos o contemplarão, e não os olhos dos outros. Palavra do Senhor. Graças a Deus. O Senhor é o pastor que me conduz, não me falta coisa alguma. O Senhor é o pastor que me conduz, não me falta coisa alguma. O Senhor é o pastor que me conduz, não me falta coisa alguma. Pelos prados e campinas verdejantes, Ele me leva a descansar. O Senhor é o pastor que me conduz, não me falta coisa alguma. Para as águas repousantes me encaminha e restaura as minhas forças. Ele me guia no caminho mais seguro, pela honra do seu nome. O Senhor é o pastor que me conduz, não me falta coisa alguma. Mesmo que eu passe pelo vale tenebroso, nenhum mal eu temerei. Estás comigo com bastão e com cajado. Eles me dão a segurança. O Senhor é o pastor que me conduz, não me falta coisa alguma. Preparais à minha frente uma mesa, bem à vista do inimigo. Com óleo vós ungis minha cabeça e o meu cálice transborda. O Senhor é o pastor que me conduz, não me falta coisa alguma. Felicidade e todo bem hão de seguir-me por toda a minha vida, e na casa do Senhor habitarei pelos tempos infinitos. O Senhor é o pastor que me conduz, não me falta coisa alguma. O Senhor é o pastor que me conduz, não me falta coisa alguma. Leitura da primeira carta de São Paulo aos Coríntios. Irmãos, Cristo ressuscitou dos mortos como primícias dos que morreram. Com efeito, por um homem veio a morte, e é também por um homem que vem a ressurreição dos mortos. Como em Adão todos morrem, assim também em Cristo todos viverão. Porém, cada qual segundo uma ordem determinada. Em primeiro lugar, Cristo, com primícias. Depois, os que pertencem a Cristo, por ocasião da sua vida. A seguir, será o Filho, quando ele entregar a realeza a Deus Pai. Pois é preciso que ele reine até que todos os seus inimigos estejam debaixo de seus pés. O último inimigo a ser destruído é a morte. Com efeito, Deus pôs tudo debaixo de seus pés. Mas quando ele disser, tudo está submetido, é claro que estará excluído dessa submissão aquele que submeteu tudo a Cristo. E, quando todas as coisas estiverem submetidas a ele,
então o próprio Filho se submeterá àquele que lhe submeteu todas as coisas, para que Deus seja tudo em todos. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Vida eterna, e eu o farei ressuscitar no último dia de Jesus. Aleluia, 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 aleluia. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo São Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo disse Jesus a seus discípulos: que vossos rins estejam cingidos e as lâmpadas acesas. Sede como homens que estão esperando o seu Senhor voltar de uma festa de casamento, para lhe abrir imediatamente a porta, logo que ele chegar e bater. Felizes os empregados que o Senhor encontrar acordados quando chegar. Em verdade, eu vos digo, ele mesmo vai cingir-se, fazê-los sentar-se à mesa, e passando, os servirá. E caso ele chegue à meia-noite, ou às 3 da madrugada, felizes serão, se assim nos encontrar. Mas ficai certos, se o dono da casa soubesse a hora em que o ladrão iria chegar, não deixaria que arrombasse a sua casa. Vós também ficai preparados, porque o Filho do Homem vai chegar na hora em que menos esperardes. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Sentados, amados irmãos, amadas irmãs, pela graça do Santo Batismo, com toda a Igreja, hoje nós celebramos a comemoração de todos os fiéis defuntos. A Igreja nos convida a 2 dias neste mês de novembro a dedicarmos nossas orações aos nossos irmãos falecidos. Um desses dias é o 1º de novembro, que é o dia de Todos os Santos, que quando cai durante a semana, a solenidade é transferida para o domingo seguinte. Mas o 1º de novembro, celebrando Todos os Santos, nós também celebramos nossos irmãos falecidos. Porque os santos são nossos irmãos. Já faleceram, estão na glória de Deus, e o seu testemunho de vida foi comprovadamente tido como exemplo para todos nós, e assim a Igreja os colocou no grau dos santos. Nós recorremos à intercessão deles. E no dia seguinte, no dia 2, no caso, hoje, nós colocamos nosso coração diante do Senhor, rezando por todos os irmãos e irmãs que já se encontram na glória de Deus. Rogamos a Deus por todos os fiéis defuntos. E o que é, irmãos e irmãs, qual é o significado da palavra defunto? Às vezes nós utilizamos de um modo cômico ou até com um termo pejorativo. Mas defunto significa aquele que deu fim a uma missão. Em outras palavras, aquele que cumpriu uma missão, aquele que chegou ao fim de uma trajetória, aquele que concluiu tudo aquilo que deveria fazer e agora descansa na paz do Senhor. Portanto, nós contemplamos hoje, nós rezamos hoje por todos aqueles que cumpriram a sua missão nesta vida, que cumpriram a sua missão nesta terra e agora seguem esta missão. Não mais neste nosso plano material, mas segue a sua missão olhando, contemplando a face de Deus
intercedendo também por cada um de nós. E as leituras que nós ouvimos, irmãos e irmãs, querem nos encaminhar a entendermos a morte a partir da perspectiva da fé. Irmãos e irmãs, todos nós sabemos que nós vamos morrer um dia, não é verdade? Todos nós sabemos que nós vamos ter que experimentar a morte. Todos nós sabemos que nós nascemos com um prazo de validade e nós não sabemos quando este prazo vai vencer. Por isso, cada dia nós somos convidados a nos convertermos. Cada dia somos convidados a sermos melhores. Cada dia somos convidados a buscar a santidade da nossa vida. Mas para isso, irmãos e irmãs, é preciso enxergar a morte sob a perspectiva da fé. Quando a gente olha a morte sem a perspectiva da fé, ela se torna fim. Agora, quando a gente olha a morte sob a ótica da fé, nós então entendemos que a morte é passagem, que a morte é Páscoa. No sentido, irmãos e irmãs, de que nós passamos desta vida terrena, que nós passamos desta vida envolta em tantas dificuldades, em tantas peculiaridades próprias desta vida. Quando nós olhamos, por exemplo, para a pandemia do Covid-19, nossa vida que está suscetível a passar por enfermidades, quando nós olhamos para a violência, quando nós olhamos para tudo aquilo que tira a vida do ser humano, nós passaremos desta vida perecível, desta vida envolta nessas realidades muitas vezes malignas, para vivermos e contemplarmos a bondade de Deus na sua plenitude. Vamos passar, irmãos e irmãs, desta vida tão turbulenta para descansarmos na paz do Senhor. E isso a gente só compreende à luz da fé. Quem não tem fé vai sempre enxergar a morte como fim. Agora, quem tem fé enxerga a morte como passagem. Vamos encontrar o Senhor. E isso deve ser para nós um motivo de alegria. São Francisco de Assis acreditava tão firmemente nisso que foi capaz de chamar a morte de irmã. Ou seja, tomou-a como companheira de caminhada, porque ela é consequência da vida. Só pode passar para a vida eterna, só pode ressuscitar, só pode contemplar a face de Deus quem experimenta a morte. Vejam, por exemplo, o exemplo de Jó, na primeira leitura. Jó, quando se aproxima da morte, depois de ter passado por tanta provação na vida, depois de ter perdido tudo aquilo que tinha na vida, Jó não perdeu a sua fé. Jó não esmoreceu na fé. E a fé de Jó foi capaz de fazer com que, diante da realidade da morte, Jó se alegrasse. Porque o seu Redentor estava vivo, disse Jó na primeira leitura para nós. E por isso ele se alegrava. Nós nos alegramos na morte, irmãos e irmãs, porque à luz da fé nós acreditamos que a morte vai nos fazer encontrar com aquele que é o Senhor da nossa fé. Nós nos alegramos com a morte porque a morte vai fazer com que aquilo que a gente acredita verdadeiramente aconteça. Nós nos uniremos a Cristo Jesus, nós vamos contemplar Jesus, nós ressuscitaremos com Cristo Jesus, como nos diz Paulo na segunda leitura. E isso só é possível porque Jesus morreu e ressuscitou por cada um de nós. Jesus ressignificou o sentido da morte. Se antes a morte era fim, agora em Jesus nós temos na morte a entrada para a vida. Nós temos na morte o ingresso para a vida eterna. E para nós ingressarmos nesta vida, será preciso morrer. Contudo, como disse, nós não sabemos o dia que nós vamos morrer. Nós não sabemos o dia que nós vamos fazer a nossa Páscoa. Nós não sabemos o dia que vamos experimentar fazermos esta passagem. Portanto, enquanto isso não acontece, é preciso vigiar. E esta é a mensagem central do Evangelho que nós escutamos. Nosso Senhor, irmãos e irmãs, que nos convida a estarmos de rins cingidos. Para um judeu, estar de rins cingidos significa estar pronto para a caminhada.
Cingir os rins significa colocar o símbolo ou uma faixa que levantava a túnica, de maneira que aquilo ajudava a caminhar. Portanto, o cristão deve estar sempre disposto a caminhar, deve estar sempre pronto para caminhar na vida. Hoje nós rezamos por aqueles que já morreram, não é? Para eles, a vida agora tem outro sentido, eles participam da vida eterna. Mas para nós a vida continua. Nós continuamos o nosso trabalho, nós continuamos os nossos estudos, nós continuamos a vida. Nós continuamos a fazer aquilo que precisa ser feito. Portanto, o cristão não pode parar. Ele deve estar sempre de prontidão. E o cristão caminha mesmo na escuridão. Ainda que muitas vezes a vida pareça difícil de se levar, ainda que muitas vezes as coisas pareçam difíceis de se enfrentar, o cristão tem consigo uma lâmpada acesa. Esta lâmpada acesa, irmãos e irmãs, é o próprio Cristo, nossa luz, que ilumina o nosso caminho, que também é Ele mesmo, caminho que nos conduz à vida eterna. E mesmo nas dificuldades, mesmo nas tribulações, mesmo nos ventos contrários, o cristão segue a sua caminhada, estando sempre atento, estando sempre esperto, para que quando Deus nos chamar, quando Deus nos recolher, nós possamos então fazer valer a pena aquilo que nós dizemos acreditar. Portanto, irmãos e irmãs, que este dia de finados possa fazer valer a nossa fé. Coloquemos a nossa fé em prática neste dia. Ainda que em muitos de nós doa ainda o sentimento da perda de alguém, não nos desesperemos. Choremos, sim. Vivamos o nosso luto, sim. Mas deixemos que a tristeza, que o luto se transforme em saudade. Deixemos que a tristeza, o luto, passem e deem lugar à esperança, que é fruto, irmãos e irmãs, da nossa fé, de que um dia em Cristo, com Cristo, nele, nós vamos todos nos encontrar, contemplarmos nossos entes queridos face a face, mas principalmente contemplar a face misericordiosa de Deus. Que não seja para nós um dia fúnebre, irmãos e irmãs, mas que continue sendo um dia de fé e de esperança. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu à mansão dos mortos, ressuscitou ao terceiro dia, subiu aos céus, está assentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, donde há de vir a julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne, na vida eterna. Amém. Elevemos com fé, com confiança as nossas preces ao Senhor Deus da vida, e a cada súplica digamos: Senhor, sois nossa vida e ressurreição. Senhor, sois nossa vida e ressurreição. Por todos os fiéis leigos que derramaram o seu sangue nas terras de missões, para que o seu testemunho seja sinal de esperança a todos os cristãos. Rezemos. Senhor, sois nossa vida e ressurreição. Por todos os cristãos, para que vivam nas suas vidas cotidianas a eternidade que os aguarda. Rezemos. Senhor, sois nossa vida e ressurreição. Por todas as vítimas da pandemia do Covid-19, para que sejam recebidos na morada eterna. Rezemos. Senhor, sois nossa vida e ressurreição. Por todos nós que colocamos no altar do Senhor as intenções por nossos falecidos, para que sejamos consolados na certeza e esperança na ressurreição dos mortos. Rezemos. Senhor, sois nossa vida e ressurreição.
pelo cemitério metropolitano, por seus funcionários, seus diretores, para que o Senhor nosso Deus os abençoe, também todos aqueles que trabalharam durante todo este dia, realizando toda a estrutura necessária. Rezemos. Senhor, sois nossa vida e ressurreição. Tudo isso vos pedimos, ó Pai, por Cristo nosso Senhor. Amém. Sentados, canto do ofertório. Quem vai nos separar do amor de Cristo? Quem nos separará? Se Ele é por nós, quem será contra nós? Quem vai nos separar do amor de Cristo? Quem será? Nem a espada ou o perigo, nem os erros do meu irmão, nenhuma das criaturas, nem a condenação. Quem nos separará? Quem vai nos separar do amor de Cristo? Quem nos separará? Se Ele é por nós, quem será contra nós? Quem vai nos separar do amor de Cristo? Quem será? Orai, irmãos, para que o nosso sacrifício seja aceito por Deus Pai Todo-Poderoso. Receba o Senhor por tuas mãos este sacrifício, para a glória do seu nome, para o nosso bem e de toda a Santa Igreja. Acolheu, ó Deus, a nossa oferenda em favor de todos os que adormeceram em Cristo, para que por este sacrifício, livre dos laços da morte, obtenham a vida eterna, por Cristo nosso Senhor. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Corações ao alto. O nosso coração está em Deus. Demos graças ao Senhor nosso Deus. É nosso dever e a nossa salvação. Na verdade, é justo e necessário nosso dever e salvação, darmos graças sempre em todo lugar. Senhor Pai Santo, Deus eterno e todo-poderoso, por Cristo Senhor nosso. Nele brilhou para nós a esperança da feliz ressurreição, e aos que a certeza da morte entristece, a promessa da imortalidade consola. Senhor, para os que creem em vós, a vida não é tirada, mas transformada, e desfeito o nosso corpo mortal, nos é dado nos céus um corpo imperecível. Enquanto esperamos a realização de vossas promessas, com os anjos e com todos os santos, nós os aclamamos cantando a uma só voz. Santo, 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 Senhor Deus do universo, o céu e a terra proclamam a voz do Senhor. Hosana nas alturas, Hosana, Hosana nas alturas, Hosana. Bendito aquele que vem em nome do Senhor. Bendito aquele que vem em nome do Senhor. Hosana nas alturas, Hosana, Hosana nas alturas, Hosana. Na verdade, ó Pai, vós sois santo e fonte de toda santidade. Santificai, pois, estas oferendas, derramando sobre elas o vosso Espírito, a fim de que se tornem para nós o corpo e o sangue
de Jesus Cristo, vosso Filho e Senhor nosso, santificai nossa oferenda, ó Senhor. estando para ser entregue e abraçando livremente a paixão, ele tomou o pão, deu graças e o partiu, e o deu aos seus discípulos, dizendo: tomai todos e comei, isto é o meu corpo, que será entregue por vós. Do mesmo modo, ao fim da ceia, ele tomou o cálice em suas mãos, deu graças novamente e o deu aos seus discípulos, dizendo: tomai todos e bebei, este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Eis o mistério da fé. Anunciamos, Senhor, a vossa morte e proclamamos a vossa ressurreição. Vinde, Senhor Jesus. Celebrando, pois, a memória da morte e ressurreição do vosso Filho, nós oferecemos ao Pai o pão da vida, o cálice da salvação, e vos agradecemos porque nos tornastes dignos de estar aqui na vossa presença e vos servir. Recebei, ó Senhor, a nossa oferta. E nós os suplicamos que, participando do corpo e sangue de Cristo, sejamos reunidos pelo Espírito Santo num só corpo. Fazei de nós um só corpo e um só Espírito. Lembrai-vos, ó Pai, da vossa Igreja, que se faz presente pelo mundo inteiro, que ela cresça na caridade com o Papa Francisco, com o nosso Bispo Tarcísio e todos os ministros do vosso povo. Lembrai-vos, ó Pai, da vossa Igreja. Lembrai-vos também dos nossos irmãos e irmãs que morreram na esperança da ressurreição e de todos os que partiram desta vida. Acolhei-os junto a vós na luz da vossa face. Lembrai-vos, ó Pai, dos vossos filhos. Enfim, nós vos pedimos, tende piedade de todos nós e dai-nos participar da vida eterna. Ó Virgem Maria, Mãe de Deus, a Senhora do Santo Rosário, com São José, seu esposo, com os santos apóstolos e todos os que neste mundo vos serviram, a fim de vos louvarmos e glorificarmos por Jesus Cristo, vosso Filho. Concedei-nos o convívio dos eleitos. Por Cristo, com Cristo, em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda honra e toda glória, agora e para sempre. Amém. Rezemos com amor, com confiança, a oração que o Senhor Jesus nos ensinou. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Livrai-nos de todos os males, ó Pai, dá-nos hoje a vossa paz. Ajudai-nos pela vossa misericórdia. Sejamos sempre livres do pecado e protegidos de todos os perigos. Enquanto, vivendo a esperança, aguardamos a vinda do Cristo Salvador. Vosso é o reino, o poder e a glória para sempre. Senhor Jesus Cristo, dissestes aos vossos apóstolos: eu vos deixo a paz, eu vos dou a minha paz. Não olheis os nossos pecados, mas a fé que anima a vossa Igreja. Dai-lhe, segundo o vosso desejo, a paz e a unidade. Vós que sois Deus com o Pai e o Espírito Santo. Amém. A paz do Senhor Jesus esteja sempre com todos vocês. O amor de Cristo nos uniu. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade, piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado
Felizes os convidados para a ceia do Senhor. Eis o Cordeiro de Deus, irmãos e irmãs, Jesus Cristo Redentor, aquele que tira o pecado do mundo. Senhor, eu não sou digno de que entreis em minha morada, mas dizei uma palavra e serei salvo. Que esta Santa Comunhão nos guarde para a vida eterna. Amém. Aqueles que forem comungar, permaneçam de pé em seus lugares. Quem não for receber Jesus, sentado, reze cantando. Senhor Deus, a vós elevo a minha alma. Em vós confio que eu não seja envergonhado. Bem-aventurados os que têm um coração de pobre, porque deles é o reino do céu. Porque deles é o reino do céu. Mostrai-me, ó Senhor, vossos caminhos e fazei-me conhecer a vossa estrada. Bem-aventurados os que têm um coração de pobre, porque deles é o reino do céu. E deles é o reino do céu. Vossa verdade me oriente e me conduza, porque sois o Deus da minha salvação. Bem-aventurados os que têm um coração de pobre, porque deles é o reino do céu. Porque deles é o reino do céu. Encontrai, Senhor meu Deus, vossa ternura e a vossa compaixão, que são eternas. Bem-aventurados os que têm um coração de pobre, porque deles é o reino do céu. Porque deles é o reino do céu. O Senhor é piedade, é retidão, e reconduz ao bom caminho os pecadores. Bem-aventurados os que têm um coração de pobre, porque deles é o reino do céu. Porque deles é o reino do céu. Ele dirige os humildes na justiça, e aos pobres ele ensina o seu caminho. Bem-aventurados os que têm um coração de pobre, porque deles é o reino do céu. Porque deles é o reino do céu. Graças e louvores se deem a todo momento. Graças e louvores se deem a todo momento. Ao Santíssimo e Digníssimo Sacramento. Graças e louvores se deem a todo momento. Ao Santíssimo e Digníssimo Sacramento. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Como era no princípio, agora e sempre. Amém. No instante de silêncio, passamos nossa oração de agradecimento a Deus. Pedimos tanto, rogamos, suplicamos tanto, e neste momento da Eucaristia, ação de graças, queremos render graças ao Senhor por tantos benefícios, por tantas bênçãos que Ele dá a cada um de nós. Então, em silêncio, nos coloquemos diante do Senhor, agradeçamos por esta comunhão, mas também de maneira especial hoje
por termos tido a presença dos nossos entes queridos falecidos no meio de nós. Quantos e quantas hoje louvam a Deus por terem tido seus pais, avós, filhos, amigos. Então, rendamos graças a Deus pelo curto ou longo tempo que Ele nos deu a possibilidade de estarmos com estas nossas pessoas tão amadas em nosso meio. Que o Senhor continue a nos abençoar. Então, em silêncio, rezemos em ação de graças. Oremos. Ó Deus, pela Eucaristia que celebramos, derramai vossa misericórdia sobre os vossos filhos e filhas falecidos, e aos que destes a graça do batismo, concedei-lhes a plenitude da alegria eterna, por Cristo nosso Senhor. Amém. Hoje nós tivemos aqui no cemitério metropolitano 5 missas. Esta que nós estamos encerrando é a 5ª missa. Então, a nossa gratidão ao cemitério metropolitano, muito obrigado por terem aberto as portas mais uma vez, para que pudéssemos fazer com que este feriado católico fosse verdadeiramente celebrado em novo espaço, não é? Antigamente era ali entre os 2 cemitérios, este ano neste novo espaço cedido pelo cemitério metropolitano, preparado por eles. Também tivemos 2 missas no cemitério memorial vicentino. Então, fizemos de tudo para que todo o nosso povo pudesse celebrar rezando, pedindo a Deus, agradecendo a Deus pelos seus entes queridos falecidos. Quem ainda não participou de missa, vai que chega em casa, alguém pergunta, às 19 horas teremos missa na Igreja Matriz. Vai ser a última missa em nosso território. Somando Japuí, os 2 cemitérios, Reitoria do Amparo e Matriz de São Vicente, foram hoje 11 missas. Então, louvado seja Deus por todos aqueles que participaram, todos aqueles que trabalharam. Que o Senhor retribua o trabalho, a generosidade, a doação de cada um. Roguemos, irmãos, a intercessão da Virgem Maria, Mãe de Deus, nossa Mãe. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Nós recordamos também que a todos aqueles que hoje visitaram o cemitério, professaram a fé como nós fizemos, comungaram e depois rezarem nas intenções do Santo Padre, o Papa Francisco, a Igreja concede indulgência plenária a um fiel defunto e você oferecer em intenção. Para isso precisa a confissão sacramental. De hoje a 8 dias, busque lá na Igreja Matriz, todos os dias um dos 2 padres estarão lá para atender a confissão e assim lucrarmos esta indulgência em prol de um falecido nosso, alguém que já encontra-se na casa do Pai. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. O Deus de toda consolação vos dê a sua bênção, Ele que na sua bondade criou o ser humano e deu aos que creem em seu Filho ressuscitado a esperança da ressurreição. Amém. Deus nos conceda o perdão dos pecados e a todos os que morreram a paz e a luz eterna. Amém. E todos nós, crendo que Cristo ressuscitou dentre os mortos, vivamos eternamente com Ele. Amém. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Amém. Um bom final de dia a todos e de paz, que o Senhor sempre vos acompanhe. Graças a Deus. Pelos prados e campinas verdejantes eu vou ao Senhor, é o Senhor que me leva.